Fala galera, tudo bem? Aí eu aí mais uma vez. Mas agora é um momento, né, de tanta alegria. Estamos passando por certas dificuldades no nosso país com essa chegada do vírus, coronavírus. Eu vou aqui tentar, em diversos momentos, ajudar a todos os meus alunos, colegas, pais, que estiverem, né, com seus filhos em casa. Então, vou tentar de alguma forma ajudar cada um de vocês. Vou tentar fazer minha parte. Espero que vocês gostem, tá bom? Esse momento não é de tanta alegria assim, por tantas mortes, tantos sofrimentos que estamos vendo aí nos telejornais, em outros países também, passando por diversas dificuldades. Então eu vou tentar de alguma forma ajudar cada um de vocês aí, tá bom? Fica aí meu abraço e vamos nessa. Vamos começar mais uma aula. Um abraço. Vamos lá então, galera. Vamos trabalhar então com a multiplicação de radicais, tá bom? Só que antes de eu começar a fazer as operações de multiplicação, entendam o seguinte: toda vez que eu tiver uma raiz, por exemplo, raiz cúbica de 8, vale 2, não é isso? Esse númerozinho que fica aqui em cima, ó, ele tem um nome, ele é chamado de índice, tá bom? Esse número que fica aqui embaixo, ó, dentro da raiz, desse símbolo, que a gente chama de raiz, tá? Ele é chamado de radicando. Tá bom? E esse número pelo qual a gente encontra, que é a resposta, deixa eu só arrumar aqui, isso aqui é a raiz. Então, em diversos momentos eu vou ficar comentando assim com vocês, que para multiplicar raízes, eu só posso multiplicar quando esses índices aqui, eles são iguais. Se por um acaso esses índices forem diferentes, eu vou ter que colocar eles iguais. A gente chama isso na matemática de reduzir ao mesmo índice. Então, se esses índices forem iguais, eu multiplico os radicandos. Se por um acaso eles forem diferentes, eu reduzo ao mesmo índice, ou seja, eu coloco eles todos iguais e faço a operação de multiplicação. Quer ver? Vou mostrar para vocês com alguns exemplos. Vamos lá? Então vamos nessa. Olha, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Percebe que os índices aqui são iguais? 2 e 2? O símbolo da raiz, sem o número aqui em cima, subentende o número 2. Então, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Isso equivale a raiz quadrada de 6. Vamos mais um? Raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 7. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 7 equivale a raiz cúbica de 21. Raiz sétima de 2 vezes a raiz sétima de 4 equivale a raiz sétima de 8. Eu poderia ficar colocando uma série de exemplos para vocês aqui e continuar a mesma coisa. Toda vez que esses índices são iguais, eu mantenho ele e multiplico os radicandos. Percebe nesse exemplo, nesse, olha, índice 3, multiplica os radicandos, 21. Índice 7, multiplica os radicandos, 8. Eu poderia colocar uma série de exemplos aqui, continuar, ó. Raiz décima, posso aumentar isso aqui, ó. Raiz décima de 30 vezes a raiz décima de 2, por exemplo. Isso aqui equivale a raiz décima de 30 vezes 2, que dá 60. E por aí vai. Eu posso até trabalhar com as frações. Raiz, sei lá, raiz sexta de 1/3, né? Vezes a raiz sexta de 1/4. A raiz sexta de 1/3 vezes a raiz sexta de 1/4 equivale a raiz sexta de 1/3 vezes 1/4. 1/3 vezes 1/4 vai dar 1/12.
Então, para multiplicar as raízes, independente de quais forem as raízes, eu só posso multiplicar quando os índices eles são iguais. Então, se eles são iguais, eu mantenho o índice, tá vendo? E multiplico os meus radicandos. Por isso que eu falei para vocês desses nomes aqui no início. Que esse cara que fica aqui em cima é chamado de índice. Esse cara que fica aqui dentro, ó, é chamado de radicando. E a resposta é a raiz. Então, quando a gente vai multiplicar as raízes, se os índices são iguais, eu mantenho ele e multiplico os radicandos. E se esses índices forem diferentes, o que a gente faz? O que a gente pode fazer se esses índices forem diferentes? Tem alguma ideia? Vamos tentar? Vou pegar alguns exemplos para tentar mostrar isso para vocês também. Vamos lá? Eu só vou apagar isso aqui para ficar mais claro possível para vocês essa questão de multiplicar com índices diferentes. Só mais uma última vez, para ficar bem claro e possível para vocês entenderem. Eu só posso multiplicar ou dividir se os índices são iguais. Vamos lá? Eu só posso multiplicar raízes, vamos melhorar então essa frase, né? Eu só posso multiplicar raízes se os índices eles são iguais. Se por um acaso eles forem diferentes, eu vou ter que reduzir ao mesmo índice, ou seja, eu colocar esses caras iguais, esses índices iguaizinhos. E tem uma técnica para isso, eu vou tentar mostrar para vocês. Mas lembrando, eu só posso multiplicar ou dividir raízes, na verdade depois eu vou comentar um pouco sobre a divisão, porque agora a gente está falando também da multiplicação, né? Mas eu só posso multiplicar as raízes quando esses índices eles são iguais, tá bom? E se os índices forem iguais, o que eu tenho que fazer então? Olha lá, fiz uma série de exemplos. Se os índices são iguais, eu mantenho o índice, ou seja, a raiz com o mesmo índice, e multiplico os meus radicandos. Tá legal? Então, ó, raiz cúbica, aqui também encontro raiz cúbica. 3 vezes 7, 21. Raiz sétima, 2 vezes 4, 8, tá vendo? Então, eu sempre mantenho o índice, tá? E multiplico os meus radicandos. Fechou? Tamo junto? Então vamos lá, vou colocar alguns exemplos para vocês agora de índices diferentes. Presta bastante atenção que vocês vão entender, tá bom? Se os índices são diferentes, eu tenho que deixá-los iguais. E o que eu tenho que fazer então para deixá-los iguais? Vamos nessa? Olha para você ver, eu vou fazer bem passo a passo para você poder entender e compreender essa ideia, tá bom? Eu sei que a gente está passando por momentos muito difíceis, né? Não está sendo fácil, né? Uma turma está em casa agora, né? O coronavírus chegou aqui no Brasil e atrapalhou um pouco, né? Mas faz parte, né? A gente tem que aprender também e aprender com os problemas também, né? Eu vou tentar aqui então fazer com que você entenda a multiplicação das raízes, tá bom? Vamos tentar de alguma forma ajudar, tá bom? Eu estou aqui para poder ajudar vocês. Combinado? Vamos nessa? Multiplicação agora com índices diferentes. Vamos lá. Vou só apagar isso daqui, tá? Para a gente colocar alguns exemplos onde os índices eles vão ser diferentes. Tá bom? Então vamos lá. Vamos nessa, ó. Eu vou colocar para vocês um exemplo assim, ó. Eu vou deixar isso aqui, tá? Para vocês sempre lembrar que esse cara aqui é o índice, a resposta é a raiz e o número que fica ali dentro é o radicando, tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar assim para vocês, olha. Raiz cúbica de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Quando a gente escreve raiz quadrada, não há necessidade de colocar o índice, né? Já subentende que raiz quadrada é a mesma coisa de escrever com o número 2, ou sem, ou com. Algumas coisas na matemática a gente escreve muito assim, né? Por exemplo, 2 elevado a 1. Não há necessidade de colocar o número 1, porque todo número elevado a 1 corresponde a ele mesmo, né? Equivale a 2. 3 dividido por 1. A gente sabe que é 3, mas
a gente também compreende que todo número é divisível por 1. Por isso que dá a mesma resposta, não há necessidade de ficar colocando. A mesma coisa acontece com as raízes. Então não tem necessidade de eu ficar colocando esse número 2 aqui. Tá bom? Então, lembrando, raiz cúbica de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Eu vou colocar esse 2 aqui para você lembrar, para aqueles que esqueceram que isso aqui representa uma raiz quadrada. Eu quero que isso fique bem claro para vocês entenderem. Tá bom? Vou tentar ajudar da melhor forma possível. Vamos lá. Olha, os índices, então, eles são diferentes, tá vendo? Aqui é raiz cúbica, aqui é raiz quadrada. Mas eu tenho que fazer com que esses caras aqui eles fiquem iguais. E aí tem uma técnica. A técnica é a técnica do MMC. MMC entre 3 e 2. O que é o MMC entre 3 e 2? Aquele menor múltiplo comum entre 3 e 2. E quem seria o menor múltiplo comum entre 3 e 2? O número 6. Tem até uma piadinha que diz o seguinte: o que o MMC estava fazendo debaixo da escada? Alguém sabe? Essa já é velha também, né? Mas a gente está falando de MMC. O que o MMC estava fazendo debaixo da escada? Esperando o M descer, ué. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar. Acho que vai ser melhor, né? Bom, tira o MMC, então, entre 3 e 2. Equivale a 6. Vamos lá. Eu gosto de fazer assim, ó, que eu acho que fica bem claro para vocês. Quer ver? Olha, como é que eu faço para esse número aqui, que é o índice 3, ele virar 6? O que eu faço para esse 3 virar 6? E a mesma coisa assim, ó. Como é que eu faço para esse 2 virar 6? Ou seja, eu vou reduzir ao mesmo índice. Eu vou colocar todos eles com o índice 6. Olha para você ver. Como é que eu faço para esse 3 virar 6? Para esse 3 virar 6, a gente sabe que eu posso multiplicar aquilo ali por quanto? Por 2. Se eu multiplicar 2 vezes 3, eu vou encontrar quanto? 6. Só que, o que eu multiplico o índice, eu também tenho que fazer essa mesma operação com o meu expoente do radicando. O expoente aqui não é 1? O expoente aqui também não vale 1? Então, lembrando, se eu multiplicar aqui por 2, vai virar 6. O que eu fizer com o índice, eu tenho que fazer também com o expoente do radicando. Se eu multipliquei aqui por 2, aqui também eu vou ter que multiplicar por 2. Ou seja, 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2 elevado a 2. Aqui, do lado de cá, como é que eu faço para esse 2 virar o número 6? Tem jeito? Para esse 2 virar 6, basta eu multiplicar ele por 3. Só que, lembrando, se eu multiplicar aqui por 3, aqui também eu vou ter que multiplicar por 3. E aí eu vou ter, então, raiz sexta de 1 vezes 3. 1 vezes 3 é 3. Conclusão, 3 elevado a 3. Olha o que virou agora. Raiz sexta vezes raiz sexta. Raiz sexta vezes raiz sexta, isso vai dar uma raiz sexta também. Só que raiz sexta de quem? De 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Vamos fazer aqui embaixo para ficar mais organizado possível para vocês entenderem. 2 elevado a 2, isso aqui não equivale a 4? 3 elevado a 3, isso aqui não vai dar 27? Então eu vou ter raiz sexta de 4 vezes a raiz sexta de 27. Agora, a gente já sabe que raiz sexta de 4 vezes a raiz sexta de 27, pelos aqueles modelos anteriores, equivale a raiz sexta de 4 vezes 27. Aí tem que fazer a operação. 4 vezes 7, né? Vai dar 28, vai 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. Então, 108. Eu encontro, então, a raiz sexta de 108. Então, o que vocês podem, né, tentar compreender com esse exemplo? E com os outros é a mesma coisa. Eu vou fazer isso com várias situações, onde os índices eles forem diferentes. A ideia é a mesma. O que vai acontecer é que isso aqui vai alterar, ou seja, vai mudar somente os números, mas a ideia é a mesma. Então vamos pensar comigo, ó. Se os índices são diferentes, tá vendo? Índices diferentes, um é 3 e o outro é 2.
Se os índices forem diferentes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar os índices iguais. E como é que eu faço para deixar esses índices iguais? Eu tiro o MMC. O MMC entre 3 e 2 equivale a 6. O menor múltiplo comum entre 3 e 2 é 6. Então eu reduzo todos eles ao índice 6. Bom, e para fazer isso, é só pensar o seguinte: como é que eu faço para esse 3 virar 6? Multiplico por 2. Como é que eu faço para esse 2 virar 6? Multiplico por 3. Essa técnica que a gente utiliza facilita um pouco essa compreensão de deixar esses índices aqui iguais. Se esses índices eles são iguais, agora eu consigo calcular a potência. 2 elevado a 2 é 4, 3 elevado a 3 é 27. Conclusão: raiz sexta de 4 vezes raiz sexta de 27 equivale a raiz sexta de 108. E aí a gente encontra, então, a multiplicação de raízes com índices diferentes. Se os índices são iguais, a gente já discutiu. Gostou? Depois a gente coloca mais exemplos para vocês. Tá bom? Bom, se vocês gostaram, né? Deixe seu like aí, se inscreva no canal, faz alguns comentários, coloca para mim se gostaram, se não gostaram, se eu devo fazer mais, se eu não devo. Fala aí para nós. Vamos tentar de alguma forma. Eu ajudando vocês e vocês também me ajudando para poder fazer o melhor para vocês. Tá bom? Um grande abraço, galera. Fiquem com Deus.